o desprezou, porque era um menino ruivo e de bonito aspecto. E disse o filisteu a Davi: por acaso sou eu um cão para que venha a mim com paus? E por seus deuses amaldiçoou a Davi. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Então disse Davi ao filisteu: tu vem a mim com espada e lança e escudo, mas eu venho a ti no nome do Senhor dos Exércitos. Repita comigo: no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, e a quem tu tens provocado. O Senhor te entregará hoje em minhas mãos, e eu te vencerei e te cortarei a cabeça, e darei hoje dos campos dos filisteus as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Repita comigo: toda a terra saberá que há Deus em Israel. Pode se assentar em nome de Jesus. Feche seus olhos. Soberano Deus, maravilhoso Pai. Paizinho querido, nessa noite nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor entre em providência, meu Pai, nas nossas vidas, nos nossos corações. Paizinho querido, que a palavra, meu Pai, que venha, meu Pai, que nós, aos nossos ouvidos, Senhor, que venha estar guardada dentro dos nossos corações e também, meu Pai, na nossa caminhada. Assim nós te pedimos em nome de Jesus e amém. Meus irmãos, nós estamos falando de um menino, a qual se chamava Davi. Aqui eu e você já conhecem a história de Davi. Davi ali, ele foi chamado, Davi ele foi escolhido, foi ungido. Davi ele derruba um gigante, Davi se torna rei, e Davi mais adiante vai ganhando batalha. Mas eu quero voltar um pouco e falar ali do chamado de Davi. Davi ele era um jovem que vivia no campo. Davi ele era um jovem que ali ficava apacentando a ovelha do seu pai Jessé. Davi, a qual ali chamou a atenção do céu. Porque muitas das vezes, meus irmãos, é no anonimato que o Senhor vai te honrar. É no anonimato que o Senhor vai te procurar e chamar pelo teu nome. Não precisa eu e você mostrar para o povo que é de oratória, que é fiel, não. Porque é Deus que te conhece, é Deus que te capacita todos os dias. Davi, meu irmão, ele era um jovem a qual ele tinha tudo ali para se perder na caminhada. Porque Davi, meu irmão, ele tinha um instinto ali de qualquer jovem. De quê, Michel? De brincar, de curtir, de viver a vida como quer. Mas Davi, ele tinha um foco. Qual era o foco? De cuidar das coisas do Pai. O que eu quero dizer para mim e para você é: Davi, ele não começou a honrar o de fora, mas ele começou a honrar de dentro de casa. Eu vou repetir: a primeira honra que Davi fez foi cuidar das coisas de dentro de casa, das coisas do Pai. É aonde chama a atenção do céu. Porque, meu irmão, não é eu e você, meu irmão, que vai direcionar algo para eu e você crescer, mas sim o céu que vai direcionar eu e você ter crescimento na terra. Davi ali, meu irmão, eu acredito que Davi não tinha muita amizade. Eu acredito que Davi não tinha muita conversa, muito papinho. Davi só tinha um foco de cuidar das coisas do pai, cuidar das coisas de Jessé. E voltando mais, meu irmão, existia um rei chamado Saul.
Saul, a qual ali, meu irmão, ele foi direcionado para ali cuidar do povo de Israel. Mas um detalhe, ele foi escolhido pelo povo, mas Deus deu oportunidade para ele crescer. Glória a Deus. Deus deu a oportunidade para ele ali ter o crescimento diante de Deus. Saul, ele tinha uma vantagem, porque tinha um profeta que amava ele e gostava dele, Samuel. Samuel ali, meu irmão, ele tinha um amor por Saul. Samuel, ele tinha ali, meu irmão, um carinho pelo aquele rei. Porque, meu irmão, Samuel, ele tinha algo ali, meu irmão, de Saul que chamava a atenção dele. Saul, ele era grande, Saul, ele tinha aparência, Saul, ele podia ser forte, mas Saul tinha um defeito, não obedeceu à voz de Deus. E Deus, meu irmão, ele não olha para a nossa aparência. Deus, ele olha para o meu e o teu caráter. E Saul, meu irmão, ele foi seguindo, tocando o barco, tocando o reinado do jeito que ele queria. Não estava mais ali tendo a direção de Deus, não estava mais respeitando a palavra de Deus, estava seguindo do jeito que ele desejava. Mas o que eu quero dizer para mim e para você essa noite é que não tem como eu e você desdobrar a Deus. Não tem como eu e você, meu irmão, fazer as coisas escondidas sem Deus ver. Deus, ele vê tudo e Deus, ele olha tudo do céu. E ali, meu irmão, Saul, ele tentou embargalhar o profeta. Falou para o profeta que estava fazendo as coisas tudo certa. Mas Deus revelou para Samuel quem era Saul diante dele. E o mais interessante é que Samuel rogava por Saul. Samuel chorava pelo rei. A palavra diz, Deus, ele vai ao encontro de Samuel e diz: Samuel, Samuel, por que você olha para a aparência? Você sabe que eu já rejeitei Saul, mas você roga por ele. Então, meu irmão, Deus já tinha rejeitado Saul pelo reinado, mas ainda queria Saul dentro do exército. Mas foi Saul que escolheu a caminhada dele. E ali, meu irmão, o Senhor revela para Samuel que levantará outro rei. Vai à casa de Jessé, a qual eu lhe mostrarei quem você vai ungir. Muitos falam que a maior prova de Davi foi quando ele olhou para Batseba. Mas para mim a maior prova de Davi foi a rejeição dentro de casa. Samuel chega ali na casa de Jessé e começa a olhar os filhos dele. E dentro de Samuel dizia dentro dele: é esse, porque é bonito, é charmoso, então é esse que é o rei, vou ungir. Mas Deus sempre bradava dentro de Samuel: não é esse. E ali passou o primeiro, passou o segundo, e vindo ali o terceiro, e Samuel olhando, e aos olhos dele ele via como Saul, bonito, com boa aparência, mas Deus conhecia quem eram os filhos de Jessé. E o mais interessante é que Davi estava no parto, não estava em casa. Mas Deus, quando ele tem algo para mim e para você, só senta na mesa quando eu e você chega. Davi, ele estava no pasto. Davi, ele estava ali cuidando do rebanho do pai dele. Mas Deus estava cuidando dentro da casa dele para honrar Davi em casa. Quantas pessoas são rejeitadas dentro de casa, meus irmãos, por causa do evangelho? Quantas pessoas, meu irmão, chega ali dizendo que é crente, que mudou de vida, que está vivendo uma nova vida, mas as pessoas que você considera, que você ama, diz que não acredita na sua mudança.
Quantas vezes eu chegava em casa, na casa da minha mãe, com a Bíblia na mão, e eu ouvia as pessoas me julgando e me apontando. Parece que gostava quando eu andava com a arma na mão, ou usando droga, ou traficando na porta. Mas quando eu chegava com a verdade, aí você ouvia palavras que não queria ouvir. Eu acredito que Davi ouvia muitas palavras dentro de casa. Eu acredito que Davi ouvia muitas coisas do próprio pai. Assim é eu e você na caminhada. Você vai ouvir coisas que não quer ouvir. Você não vai ouvir eu te amo, eu estou contigo, não. Muitas das vezes você vai ouvir um desprezo, vai dizer que você não mudou, vai dizer que você é o mesmo. Se você errar uma vez, vai dizer, esse daí nunca me enganou. Todos podem errar, todos podem pecar, mas você não. Eu costumo dizer para mim mesmo que eu e você somos observados. Não somos observados não é só dentro na terra, mas sim no mundo espiritual. O diabo, ele conhece a minha atuação, conhece o meu e o teu olhar, mas ele não conhece o principal, a minha e a tua mente. Só Deus sabe o que eu e você está pensando. E Davi, meu irmão, ele mesmo no pasto, mas Deus não deixou ninguém sentar na mesa até ele chegar. Jessé olhou para Samuel, tá aí os meus filhos são esse. Mas Samuel perguntou por outro. Ele estava lá no pasto. E Samuel falou, vai chamar. E lá vem Davi, jovem, mago. E Samuel olhou para ele, aqui comigo. Samuel olhou para ele e pensou, é esse daí que é o novo rei, meu Deus? Não tem nem corpo. Não tem nem cara de rei. Mas Samuel não sabia o que Deus pensava sobre Davi. Samuel pensava que Davi ia ficar só lá na cadeira sentado. Não, Davi ele ia enfrentar era coisas maiores que ele. Davi ele ia para a guerra. Porque, meu irmão, Deus ele não mostra para mim e para você o propósito que eu e você vai passar, mas ele garante uma coisa, que ele está comigo e com você. Tu acha que Davi fosse passar o que ele passava, ele ia querer? Davi tinha quase a mesma história de José. José também foi rejeitado pela família. José foi vendido. José ali, meu irmão, foi afastado à força de perto do pai. Mas Deus tinha um propósito na vida dele também. E ali, meus irmãos, Davi, quando ele chega ali a Samuel, Samuel olha para ele e desce o Senhor sobre o Samuel, dizendo, é esse que é para você ungir. Se nessa noite eu e você está aqui, meu irmão, é porque o Senhor te ungiu. É porque o Senhor te capacitou. É porque o Senhor, meu irmão, ele ungiu você. Mas eu e você tem que aguentar o processo. O mais engraçado, Bispo Ayub, é que Davi foi ungido a rei, mas ele não recebeu o trono. Muitas das vezes, meu irmão, o profeta chega para mim e para você e diz, assim te diz o Senhor, e nós pensamos que vai acontecer do dia por outro. Não, tudo tem o seu propósito. Primeiramente você vai enfrentar a luta, para depois Deus te dar a vitória. E Davi, mesmo sendo jovem, enfrentou a sua primeira batalha. Venceu a batalha em casa.
teve honra dentro de casa. Muitas das vezes, meu irmão, mesmo você não vendo honra, mas Deus vai te honrar. E Deus vai te honrar lá onde você não é honrado. Porque Deus, ele faz assim. Ah, mas vai demorar, Michael, está passando muito tempo, eu estou sendo desprezado, eu estou ali sendo apontado, mas fique firme, que é ali onde Deus vai mostrar quem é você. É ali onde muitos vão olhar para você e vai te pedir oração. Aconteceu isso comigo. Os mesmos que me julgavam pediu oração depois. Vou falar um testemunho rapidamente. Teve uma vez que eu cheguei do culto, não tem quando você chega do culto mesmo, cheio de Deus, que eu falei até assim para o Spaiube: meu Deus, se for da tua vontade, faça o Satanás aqui ficar perto de mim e eu quebrar ele aqui na pancada, porque eu estou invocado com ele. Mas eu estava invocado com ele, meu irmão, era porque ele fazia muito povo, faz muito povo sofrer. Muitas das vezes, meus irmãos, você olha para o povo, vê o povo sorrindo, vê o povo louvando, cantando. Ah, meus irmãos, mas você não sabe da luta travada que ele passa em casa, da luta travada que ele passa dentro de si. Senhor, pequei nesse mesmo pecado. Senhor, falei do mesmo jeito igual ontem, mas não desiste. Porque Jesus não desistiu de mim, de você. Jesus, ele não deixou a cruz para trás para você desistir. Jesus, ele continuou para eu e você não parar na caminhada. E ali, Bispo Ayub, eu indo para casa e o cenário já lá armado lá em casa, o diabo já. Meu irmão, estava daquele jeito. Aí quando eu boto o pé, chamaram eu só de ladrão. Tu é muito ladrão, tu me roubou. E é das pessoas que você nunca imagina que vai vir essas palavras. Das pessoas que ali tinha que te apoiar e dizer: é, rapaz, o meu filho mudou, é homem de Deus, não é mais da malandragem, eu vou falar bem dele. Mas não, começou foi falar mesmo palavras que você não quer ouvir. Mas eu sabia que aquilo tudo era armação do diabo. Mas eu não discuti, eu só fui orar. E ali eu botei o meu joelho no chão e comecei a orar. Meu Deus, o Senhor não me tirou da vida do crime para me passar por isso. O Senhor não me tirou do tráfico, o Senhor não me tirou da gangue, da turma para mim ser xingado. Antes de eu estar na crença, Deus, eu tinha respeito. Mas não é esse respeito que Deus quer. O respeito que Deus quer é da palavra. E ali eu fui orar. Fui dormir ali. Não tem quando você chega cheio de Deus, mas na mesma hora você... Cadê? Estava sozinho. Pensando eu que estava só, mas Deus estava comigo. Porque muitas das vezes, meu irmão, nós entramos numa pequena batalha pensando que está só, pensando que está ali sozinho, pensando que Deus abandonou, mas Deus está só te observando para ver se você tem a mesma atitude que você tinha antes. E a minha atitude, meu irmão, não foi discutir, não foi brigar não, mas foi orar. Vai ter, meu irmão, muitas coisas que eu e você vai entrar, que não é para eu e você discutir, não é para eu e você ali, meu irmão, bater de frente, mas sim botar o seu joelho no chão e a cara no pó. Porque é Deus que te conhece e é Deus que vai fazer por mim e por você. E ali eu comecei a orar e deixei na mão de Deus e fui descansar. Aí no dia seguinte, mais xingamento, daquele jeito, e eu orando.
Aí foram resolver, foram lá na caixa, falaram que eu tinha roubado lá a aposentadoria todinha lá da minha avó. Peguei o cartão dela e sumi. E eu, pela primeira vez na vida, eu era inocente naquele dia. Porque eu já fiz coisas erradas já, mas naquele dia eu estava com a consciência limpa diante de Deus. Vai ter momento, meu irmão, que vão te julgar, vão te apontar, vão dizer que você fez isso e aquilo, mas o que vale é a sua consciência diante do trono de Deus. E ali, meus irmãos, eu fiquei calado. Aí foram na caixa lá resolver. Aí lá descobriram que foi lá no outro estado que tiraram lá o dinheiro lá da minha avó. E ela voltou. E aí? Não foi você não. Me desculpa, mas aquele desculpa mesmo amargo, sem querer desculpar. Por quê? Porque não acreditava na mudança. Mas para a glória de Deus, meu irmão, nos pequenos detalhes, na caminhada, você vai demonstrando que você mudou diante de Cristo. Aí é aonde o povo começa a te olhar de outro jeito. Aí é aonde o povo que te julgava começa a te pedir oração. E foi o que aconteceu. A minha avó lá começou a sangrar, deu a pressão alta. E ela veio me pedir oração. E para a glória de Deus, eu orei, repreendi lá o demônio. E ela ficou curada na mesma hora. O sangue cessou, a dor foi embora. E detalhe, era católica mesmo, daquele pé roxo mesmo. Ela xingava até o Deus que eu, mas eu falava: Senhor, tenha misericórdia, que ela não sabe o que fala. Mas eu creio que o Senhor vai salvar. E ali eu disse para ela uma palavra só: a senhora crê que Jesus pode lhe curar e pode lhe salvar? E ela disse: eu creio. E ela foi curada não porque eu orei, mas sim pela fé que ela creu em Jesus de Nazaré. E Davi, voltando para a palavra, meu irmão, Davi, ele passou por essa mesma situação. A muitos o pregador passa dentro de casa. Tem uns que tem honra, mas tem outros que não tem. Mas Davi não se abateu com isso. Davi, ele podia se abater diante de Golias. Davi, ele vai ali ao encontro dos irmãos, a qual o pai dele mandou, a qual ele chega ali nos irmãos para dar ali o maná que Jessé mandou. E ele ouve Golias afrontando o exército de Israel. Mas Davi, ele não se acovardou. Davi, ele olha e diz: eu vou enfrentar esse gigante. Porque Davi sabia quem que estava dentro dele. E o mais interessante nessa palavra é que mesmo Davi dizendo que ia enfrentar o gigante, Iago, pessoas estavam dizendo para ele que ele não ia vencer. A própria casa dele dizia para ele que ele não ia ganhar. Porque, meu irmão, vai ter situação que eu e você vai passar, que pessoas vai estar no caminho para querer atrapalhar. Davi, ele estava num propósito de derrubar o gigante, mas tinha pessoa no meio do caminho querendo atrapalhar o propósito de Davi. O mais interessante nesse chamado de Davi é que aí é a primeira luta de Davi. É onde Deus mostra que Deus é Deus que cumpre o que fala. Porque, meu irmão, Davi, ele não botou as forças dele, mas Davi botou o céu para lutar por ele. E quantas vezes nós queremos lutar com o nosso próprio braço? Quantas vezes nós queremos lutar com a nossa própria força?
mas a força maior é daquele lá de cima, que é o Senhor. Meu irmão, nos olhos humanos não tem como Davi derrubar aquele gigante. Não tem como uma pedrinha daquele tamanho matar Golias. Mas Deus é um Deus de mistério. E é um Deus que faz acontecer. E ali, meu irmão, aos olhos do povo, Davi não tinha estrutura. Aos olhos do próprio rei Saul. E o mais interessante que diz a palavra é que Saul deu as próprias armaduras dele para Davi. Saul tira as armaduras, tira o capacete, tira a espada e dá para Davi. Mas Davi, meu irmão, não quis. Sabe por quê? Porque a armadura dos outros não serve para ti. Eu vou repetir. O que é teu, o que é dos outros é dos outros. A armadura de Saul, meu irmão, não deu para Davi. Porque Davi, meu irmão, não precisava de espada, não precisava de capacete, não precisava de armadura, mas só precisava só do Senhor. Saul, ele podia olhar para o exército. Saul, ele olhava para o exército dos filisteus, mas não tinha um para enfrentar Golias. A palavra de Deus diz que todas as manhãs Golias ia lá confrontar o povo de Israel, mas nenhum teve a atitude de consultar a Deus como Davi consultou. Sabe por quê? Porque vai ter batalha, meu irmão, que ninguém pode entrar se não for tu mesmo pelejar. Vai ter batalha que o Senhor vai estar contigo mesmo. Não é a oração de um nem de outro, não. É você mesmo que vai vencer essa batalha. Davi não precisou de ajuda de ninguém, só precisou do milagre do céu. E ali vai Davi diante do gigante. Qual é o gigante que está atrapalhando você a caminhar? Qual é o gigante que está fazendo muitas das vezes você cair? Qual é o gigante que está fazendo muitas das vezes você tropeçar? E esse gigante só quem pode derrotar é o Deus de Israel. O gigante ali para o povo era o homem mais forte daquela época. Mas para Davi o mais forte era o Senhor dos exércitos. E Davi vai e derruba o gigante. O mais interessante é que ele fala para Golias: você vem com espada e lança, mas eu vou com o Senhor dos exércitos. O que eu quero dizer essa noite para mim e para você: sozinho eu e você não consegue, sozinho eu e você não vence, mas sim com o Senhor dos exércitos ao nosso favor. Se nós for olhar na Bíblia, meu irmão, todos que botaram o Senhor dos exércitos na frente, venceu a batalha. Só não aqueles que não quis mais ouvir a voz do Senhor. Michael, mas o que é ouvir a voz do Senhor? Está aí na tua mão o manual, a palavra de Deus. Ela vai te dar a direção certa para eu e você trilhar o céu. Porque é com essa palavra, meu irmão, a qual muitos que diziam ou dizem para mim e para você: você se esconde atrás da Bíblia. Mas não tem como eu e você se esconder atrás da Bíblia. Quando alguém fala isso para você, você diz: eu me escondo debaixo da mão do Senhor dos exércitos. Como é que uma Bíblia pequena vai esconder um homem deste tamanho? Não tem como. Mas é a palavra que esconde eu e você. É o Senhor que esconde eu e você debaixo da mão dele.
E Davi, meu irmão, ele foi com um propósito. Ele não foi para mostrar para o povo que é mais forte. Ele não foi mostrar para o povo que podia matar Golias. Não. Ele foi mostrar para o povo que existe um Deus dentro de Israel. Existe um Deus que peleja. Existe um Deus que batalha. E existe um Deus, meu irmão, que vence guerra, vence luta. Não é essa doença que vai te parar. Não é, meu irmão, essa dor que vai te paralisar. Não. Somente adore, somente glorifique, que é o Senhor que vai batalhar por mim e por você. Meus irmãos, é o Senhor que gosta de ir na frente da batalha. É o Senhor que gosta de ir já da frente do exército. Não é o soldado que vai na frente, não, é o Senhor. E ali Davi foi para mostrar para o povo que ainda existe fé, que ainda existe um pacto do céu com o povo de Israel. E o mais interessante, meu irmão, que me chama a atenção dessa palavra, é que Davi, mesmo sendo jovem, Davi, mesmo, meu irmão, tendo uma idade menor de que a dos outros soldados, mas ele não temeu para o exército do filisteu. Ele não olhou para o gigante ali, vendo ele como uma prioridade, não. Mas ele olhou para o gigante que estava maior de que ele, que era o Senhor dos exércitos. O que eu quero dizer para mim e para você essa noite é: o gigante só vai cair se eu e você determinar dentro da minha e da tua vida. O gigante só vai cair se eu e você, meu irmão, botar o Senhor como determinação nessa luta. Porque eu e você sozinho não consegue derrubar o gigante. Mas sim o Senhor pode derrubar por mim e por você. Há um gigante maior de que aquele que Moisés passou. Moisés chega em frente ao mar. E ali, quando ele chega em frente ao mar, e o mar não acontece nada. Mas Moisés olha para o mar e o mar está do mesmo jeito. E o povo começa a dizer para Moisés: Moisés, tu trouxe nós do Egito para morrer no deserto. Moisés começa a indagar com Moisés. Mas Moisés não desiste. O que Moisés precisava era só do apoio. Quando Moisés levanta a mão de Moisés, o gigante começa a cair. E o mar começa a se abrir. O que eu quero dizer para mim e para você essa noite é: não tem como eu e você enfrentar o gigante sozinho. Não tem como eu e você enfrentar a tempestade sozinha. Mas sim só com o Senhor Jesus dentro do barco. E sim só com o Senhor Jesus diante de mim e de você, meus irmãos. Davi, ele tinha um propósito. O propósito de Davi era ser rei. Mas o propósito de Deus era para ele ajudar o povo de Israel. Deus chama Davi para reinar, mas Deus escolhe Davi por um propósito, para ajudar o povo de Israel. O que eu quero dizer para mim e para você é: se Deus te levantou com um propósito, foi para ajudar o povo dele. Foi para ali falar da palavra dele. E para ali dizer que Jesus ama, Jesus cura, Jesus liberta. O que está faltando hoje em dia nas igrejas é coragem, igual teve Davi. Coragem não só para discutir, mas sim para enfrentar o Golias, enfrentar o gigante, e ali Deus está presente. Se eu e você ter a coragem que Davi teve, o Senhor vai adiante junto comigo e com você. E Davi derrota o gigante.
corta a cabeça do gigante e mostra para todo o povo que Deus é com Israel. É como Jesus vai fazer, né? Pisar na cabeça da serpente para te dar a vitória. E aí segue o chamado de Davi, como diz mais adiante na Bíblia. Davi começa ali ser, como se diz na linguagem de hoje, ser adorado pelo povo. Ser ali, meu irmão, muitas das vezes Davi não queria aquilo para ele. De que, Michael? Ser ali, meu irmão, cada dia mais o povo ali querer botar ele lá em cima, não. Davi, ele queria que o Senhor fosse glorificado. E aí chama a atenção de um rei, de Saul. Aí é onde começa a perseguição de Saul com Davi. Saul começa a ter ciúmes, como diz a palavra de Davi. Saul começa a querer ter estratégia para querer parar Davi. Mas quando Deus levanta, ninguém consegue derrubar quem Deus levanta. Ninguém consegue parar quem Deus separou. Ninguém consegue matar aquele que Deus deu vida, não. Deus era com Davi, começando lá do pasto para o trono. O mais interessante nessa palavra é que Deus deu estrutura para Davi. Davi, ele foi levantado para ser rei, mas não tinha como reinar sem estrutura. Primeiramente ele foi ter a estrutura, para depois ele se sentar aonde Deus queria honrar ele. Meus irmãos, o que eu quero dizer para mim e para você é: a hora de eu e você parar é só quando Jesus voltar. Não tem como eu e você parar agora. Michael, posso entrar em luta? Pode entrar em guerra, tudo pode acontecer, mas o Senhor é com nós. Porque, meu irmão, o diabo, ele não vai atentar quem já está lá perdido, não. Ele vai atentar quem está procurando a se consertar diante de Deus. Todos os dias, meu irmão, eu e você vai ser atentado. Todos os dias eu e você, meu irmão, vai ser ali perseguido. Mas o Senhor nos protege. O Senhor nos guarda. E o Senhor nos guia todos os dias da nossa noite. E para finalizar, meu irmão, Davi venceu muita guerra, venceu muita luta. Davi, meu irmão, ele foi em cada batalha e o Senhor era com ele. Mas tem momento, meu irmão, que eu e você tem que fazer as escolhas das nossas vidas. Davi, ele tirou um dia para folgar, pastor. Ele pensou por ele mesmo: hoje eu vou folgar, hoje eu não vou para a batalha. Hoje eu vou ficar no palácio. Hoje eu vou ficar assistindo novela, eu não vou para a igreja. Hoje eu vou ficar vendo o celular, eu não vou para o culto. E Davi ficou em casa, no palácio. Mas eu quero dizer uma coisa para mim e para você. Quando eu e você determina ficar em casa, o diabo está tramando algo para te derrubar. Davi, ele estava pensando com ele mesmo: eu vou ficar em casa, não vou para a guerra, vou ficar no palácio. Mas o diabo já estava tramando algo para derrubar ele. E ali Davi fica no palácio, desapercebido. Quando eu e você levanta e não ora, quando eu e você acorda e não bota nossas vidas na mão de Deus, nós acorda desprotegido. E ali Davi estava no palácio, mas não estava vigiando. Detalhe, dentro do palácio, dentro de casa, mas o pecado já rodeava ele. Não é só lá fora que eu e você
vai ser atentado, não, é dentro de casa também. E Davi dentro do palácio, mas não estava vigiando. E ele olha para Betseba. Ele olha para a mulher. Mas ele não olhou com um olhar normal. Ele olhou com um olhar de desejo. Ele olhou com um olhar dizendo dentro dele: eu quero, vai ser minha. Mas o que eu quero dizer nessa noite para mim e para você é: não deseje aquilo que não é seu. Não pegue aquilo que Deus não te deu. Porque Davi, ele tinha um propósito que Deus chamou de estar na guerra. Batseba também tinha um propósito de quê? De honrar o marido. Mas ele era rei. Quem é que não quer uma vida boa? Quem é que não quer uma oportunidade? Ela não olhou, não pensou duas vezes. Ela obedeceu o que o rei mandou. E naquele tempo, o povo, ele fazia tudo aquilo que o rei mandava. E Davi desejou, Davi olhou e Davi pecou. Mas o mais interessante da palavra é que mesmo Davi olhando e pecando e ninguém vendo, mas tinha Deus olhando do céu para a terra. E Deus não deixou desapercebido. Deus levantou um profeta para dizer para ele. Deus levantou Natã. Natã, meu irmão, era diferente de Samuel. Samuel, ele passava a mão no ego de Saul. Natã não. Natã, ele queria saber de agradar, era Deus. Lembra de Saul? Que Deus rejeitou, mas mesmo assim Samuel rogava por ele. Porque foi que quando Deus falou para Natã de Davi, por que Natã também não rogou por Davi? Porque Natã, meu irmão, tinha um propósito só na terra. Qual? De seguir os mandamentos e a autoridade de Deus. Mesmo Davi fazendo as coisas todo no oculto, mas Deus trouxe por claro, trouxe, não deixou no oculto não. Deus trouxe à tona para Davi. Levantou Natã. E acredito eu, bispo, que Natã, para ter a coragem que ele teve de falar para um rei, não é qualquer um. É só um homem mesmo cheio de Deus, cheio mesmo da coragem, da autoridade do Espírito Santo. Porque não era qualquer um. Mas o mais interessante, meu irmão, é que Natã fala para ele do pecado dele. Mas Davi, ele não se acovarda. Davi, ele assume o que ele fez. E ele não olha para o que ele tem, mas ele olha para o que ele ia perder, que era a presença de Deus. Quantas vezes, meu irmão, Jesus fala para mim e para você: não faz isso, para com isso. Mas nós só liga para o momento. Não troque aquilo que Deus te deu. Não troque aquilo que você pagou um preço por algum segundo de alegria da carne. O que eu quero dizer para mim e para você essa noite é: mesmo Deus perdoando Davi, mas a espada não se apartou dele. Como foi dito quarta-feira. O que eu quero dizer para mim e para você é, meu irmão, Deus, ele é um Deus de milagre, de misericórdia, mas ele é um Deus também de justiça. Mas o que ele quer para mim e para você essa noite é cada dia mais eu e você ter intimidade com ele. O que ele quer trazer para o povo, meu irmão, não é, meu irmão, uma justiça de morte, não. Ele quer dar vida.
Como ele diz no livro de Ezequiel, ele não se compraza na morte do pecador. A vontade dele é de salvar todos. Mas nós temos que fazer as nossas escolhas. Se você quer ir para o céu, se você quer viver do lado de Deus, tem que todos os dias fazer um raio-x dentro de mim e de você. O que eu acho mais bonito em Deus, sabe o que é? É que não existe pecadinho nem pecadão. Não existe aquele ali é ladrão, não vai... Não. Tudo que Deus vê em mim e você, que Ele não se agrada, é pecado diante dEle. Todos os dias nós temos que ter uma revisão dentro dos nossos corações. É fácil? Não. Mas vamos todos os dias, meu irmão, se alegrar na presença dEle. Mesmo muitas das vezes você com dor, mesmo muitas das vezes você na prova, na luta, mas vamos se alegrar na presença dEle. Porque é com Ele, para Ele, meu irmão, todas as coisas. Davi, ele tinha um propósito de reinar. Mas mesmo Davi sendo o segundo coração de Deus, ele pecou, ele falhou. Mas ele pediu perdão e voltou atrás. Deus não é injusto de perdoar eu e você. Deus, ele perdoa eu e você todos os dias. Enquanto há vida, há esperança diante dele. E nessa noite, meu irmão, o que eu quero dizer para mim e para você é: não deixe, meu irmão, o inimigo, não deixe o inimigo atrapalhar o propósito de Deus. Muitas das vezes você pode olhar para alguém e pensar: esse daí não tem Deus. Não julgue, não aponte, mas ore. Faça o que Jesus fazia: orar, interceder e chamar de amigo. Essa noite o que eu quero dizer para mim e para você é: vamos todos os dias, meu irmão, caminhar nessa batalha, caminhar nessa luta, porque nós temos um propósito só, de morar no céu. Esse é o único propósito que Jesus trouxe para mim e para você na terra. Porque, meu irmão, o que nós estamos vendo aí fora é um caso que só Jesus. Muitas mortes, muitas dores, mas Jesus não esqueceu nem de mim nem de você. Jesus, ele está guardando eu e você e a nossa casa. Mas para Jesus guardar ainda mais, nós temos que cada dia mais confiar e cada dia mais obedecer a palavra dele. Pois obedeça o chamado de Deus. Não se afaste do caminho dele. Mesmo que doa, mesmo que você perda algo, não se afaste dos caminhos do Senhor. Porque é esse caminho que vai levar eu e você para perto de Deus. É esse caminho que vai levar eu e você para o céu. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.